Ordem ou tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Pode deixar fluir por mim. Ó, foi. Então, bem, gente, estamos aqui começando a nossa primeira gira de saberes aqui no nosso webinário Regeneração de Saberes, modas e cura de modos imundos. Esse é o evento que a gente está realizando a partir da participação do grupo do Terreiro de Pesquisa Larouê, que é o terreiro em Corpos, Artes, Culturas e Linguagens Decoloniais, com a outra iniciativa que é a TES, que é um collab de moda, Fashion Lab, que nós fomos convidados, nós fomos selecionados para participar dessa edição desse ano do São Paulo Fashion Week mais Regeneração. E aí, durante esse processo, que foi uma mentoria que durou desde setembro até agora, novembro, culminando com a N52, nós fomos introduzidos e participamos da fluxonomia 4D, né? Aprendendo outras maneiras de colaborar, de cocriar. E a partir disso, nós começamos a estender o olhar para o nosso entorno, para as iniciativas, para as outras 50 iniciativas que estavam participando. E ao longo desse processo, a gente foi desenvolvendo projetos e colaborações. E esse webinário foi uma maneira que nós encontramos de coroar essa participação e também continuar a pensar possibilidades, preparar o terreno para o que virá nos próximos anos, uma vez que a ideia é justamente que isso dê frutos, que essa regeneração continue se perpetuando e a gente possa, então, caminhar. Esse primeiro encontro ele é baseado num grande match que a gente realizou durante o São Paulo Fashion Week, no qual a gente gerou-se a Arreda, que é uma plataforma de curadoria decolonial 4D. Essa plataforma, né? Então, essa rede que nós estamos tentando criar para produzir, possibilitar, alavancar iniciativas que pensem a decolonialidade, que produzem decolonialidade, né? Por isso a ideia de curadoria, né? Então, ao mesmo tempo que a gente traz essa cura da regeneração, né? Esse radical que tem esse lugar de curar o mundo, de pensar, né? A pluralidade, a multiplicidade do que a gente precisa viver no mundo, acabando com essas marcas decoloniais que ainda nos acompanham. Além disso, ela é decolonial, né? Como pensando, então, outras maneiras de nos inserir no mundo, que não seja nessa forma, e 4D, porque a partir disso a ideia é pensar em 4 dimensões, né? É pensar na dimensão cultural, é pensar na dimensão social, é pensar na dimensão ambiental e é pensar na dimensão econômica. Então, para isso, a Arreda nasce como esse lugar onde a gente pode estabelecer parcerias, estabelecer matches, né? Como a gente chamou a partir do São Paulo Fashion Week, com iniciativas tanto aqui da região de Juiz de Fora, quanto do país e, quem sabe, de outros países do mundo. Nós, então, estamos trazendo as primeiras iniciativas que estão em contato com a gente na Arreda, vamos dizer, são os nossos cofundadores aqui na Arreda, e para falar, então, a gente trouxe essas pessoas maravilhosas. Temos, então, aqui a Fernanda Bueno, que é do movimento de moda contemporânea mineira. Temos o Júnior representando a Lab 4 e o DJ Cláudio representando a Macumba. Eu vou passar, então, a palavra para eles poderem falar do que as suas iniciativas, como são as suas iniciativas. No caso, a Fernanda e o Júnior vieram com a gente a partir da mentoria. O Cláudio já é uma parceria que nós temos de longa data em Juiz de Fora, que agora vai se estreitando com o Larouê. Eu vou, então, concedendo a palavra. Vou começar com as mulheres no Arreda. Então, pedir a palavra para a Fernandinha. Fernanda, é com você. Estava aqui apanhando para liberar o microfone. Gente, boa tarde. Eu sou Fernanda Bueno. Eu conheci o pessoal
do Laroyer, da TES, do Lab 4, várias outras iniciativas por meio do Festival São Paulo Fashion Week Mais Regeneração, né, dessa última edição na M52. E, primeiramente, antes de entrar, né, dentro do aspecto do Arreda, acho que é legal o pessoal ter uma noção do que rolou no meio disso tudo até a gente se encontrar, esse encontro maravilhoso que aconteceu por aqui. Como o Vermelho disse, né, iniciativas de todo o Brasil foram selecionadas, cada uma com expertises diferentes, não necessariamente ligadas à moda, mas utilizando esse espaço da moda para construir algo novo, né, por meio de colaboração. E isso é muito interessante quando a gente traz a questão colaborativa para esse meio, principalmente porque é um meio muito associado à imagem, um meio muito egóico, porque o protagonista não é mais o eu, e sim a iniciativa. Então, nós somos todos atores responsáveis para que a iniciativa, o nosso propósito, seja concretizado. E aqui, né, por meio do Arreda, que começou com a ideia da formação continuada em moda regenerativa do pessoal da tese do Laroyer, comigo, com o Júnior e o pessoal da Lab 4, com o Aldo também, do movimento MCM, e para conseguirmos quebrar, romper toda essa estruturação social na qual o nosso país foi pautado. Então, isso é muito legal porque as identidades coletivas que existem ao redor do nosso território passam a construir uma identidade nacional, sem deixar de lado, sem abrir mão da personalidade e das especificidades de cada uma, com o objetivo de construir algo maior e melhor, né? Já que a finalidade é o todo, é levar. E quando a gente traz isso para o ambiente, para o território acadêmico, que é o que o pessoal do Laroyer, agora conhecendo um pouco melhor o Cláudio da Macumba também, e até mesmo da TES, né, nesse paralelo que vocês fizeram sensacional, a gente quebra esse paradigma de associar moda à futilidade, a algo sem conteúdo, que é o que muitas pessoas não entendem, né? Moda, quando a gente vai olhar na etimologia da palavra, representa modus, né, que é do latim, que significa comportamento. Então, se moda é comportamento, ela nada mais é do que um retrato de toda a história, de todas as sociedades, que conta uma história daquele lugar, daquele povo, por meio do vestir e do comportamento, né? Tanto que eu brinco, assim, sempre quando eu vou dar aula, que a origem da palavra, o costume, né, também tem essa questão do costume e o hábito, são palavras tanto ligadas ao comportamento como à roupa. Então, são coisas que estão intimamente relacionadas. E aí a gente embarcou nessa, porque o MCM ele é uma rede aberta que foi fundada no ano de 2017 pelo Aldo Clécius, aqui em Belo Horizonte, que abrange diversos fazeres da moda, da arte, da cultura, né? Desde designers, as consultores de imagem, a stylists, artistas visuais, artistas plásticos, bordadeiras, crocheteiras, tricoteiras, alfaiates e por aí vai, na tentativa de construir essa moda colaborativa, essa linguagem, mostrando para o público, já que boa parte das nossas iniciativas são abertas, o conhecer da história do nosso estado, principalmente, né? Também por meio da moda, da arte, da cultura, afastando aquela ideia empírica de moda e de cultura, né? Não, como isso é algo acessível, como as pessoas fazem parte dessa história que a gente conta também, causando essa sensação de pertencimento. E quando o pessoal traz essa proposta aqui para a gente na rede,
já que nós trabalhamos com minorias e questões dentro de diretrizes sustentáveis, né, o que a gente está chamando atualmente da moda com propósito, que envolvem discursos de corpos diversos, combate à LGBTQIAP+, fobia e causas associadas a isso, resgate da ancestralidade, trabalho com artesanalidade, com a negritude, com dos povos originários, né, principalmente aqui do nosso país, a questão indígena. Nós queremos que as pessoas saibam, de fato, a história que está sendo contada. E quando nós trazemos isso para esse ambiente, inclusive para essas marcas com propósito, a gente percebe que muitas vezes nós não conhecemos a história do nosso próprio país, como que ele foi formado e como que há um pensamento que está no nosso inconsciente, que a gente não percebe, de comportamentos que para esse futuro regenerativo não vai fazer mais parte de qualquer tipo de estrutura de negócio ou estrutura social. Então, assim, primeiramente eu quero parabenizar a todos aqui por estarem à frente desses movimentos que vocês estão fazendo, porque é isso que faz parte do futuro de fato. Por mais que no primeiro momento pareça uma loucura, né, a gente sabe que daqui a um tempo vai ser algo comum, se Deus quiser, porque já está na hora, já passou da hora das coisas mudarem por aqui, e é essencial quando a gente traz isso para o campo da educação, e ao invés de separar, né, moda da academia, não, gente, isso não existe, os dois estão juntos, os dois têm esse diálogo, e esse diálogo é necessário, tanto para quebrar um preconceito do lado do estético, que nada mais é uma representação, como já dita, de todo o cenário social, né, de várias causas, de vários porquês, tudo tem uma linguagem, como também lembrar que o embasamento teórico nos dá repertório para conseguir valorizar todas as causas que a gente propõe, tudo aquilo que a gente combate, tudo aquilo que a gente quer levar para frente, trazendo fundamento àquilo que é construído, e que sim, isso aqui é um papo sério, muito lindo, por sinal, porque a gente tem esse privilégio de trabalhar com as cores, de trabalhar com a imagem, com a linguagem, com a comunicação, mas que é um trabalho com propósito, sim, de renovação de todas as nossas estruturas sociais. Então, estamos aqui junto com esse pessoal maravilhoso para escrever uma nova história nesse capítulo da moda brasileira e internacional. Passa a bola, gente. Tá, muito legal. Eu queria só, Fernando, que você falasse um pouquinho mais como funciona o MCM, para a galera entender melhor como o MCM funciona. Claro, nós somos uma rede, né, aberta e colaborativa que tem essas diversas frentes de atuação, com diversas bandeiras e causas. Então, assim, nós não trabalhamos só com marcas e designers, né? Fazem parte da nossa rede pessoas com outras expertises dentro dessa área de moda e cultura. E a gente, nos eventos que a gente faz, que são desde desfiles, as feiras também, que é importante para promover a circularidade da economia para essas pessoas que são invisibilizadas pela falta de acesso à mídia e de recursos financeiros, a fim de que elas sejam vistas, né, que haja uma promoção desse trabalho e da circularidade da economia local. Também a gente realiza seminários, palestras, workshops, muitos deles também abertos ao público, acesso gratuito, com o objetivo de viabilizar esse contato com a arte e a cultura, né, tornando-o acessível. Esqueci de falar uma coisa muito importante também, dentro do MCM, a gente trabalha com os colunistas,
cada um dentro do seu lugar de voz, da causa de LGBTQIAP+, corpos diversos, acessibilidade, né, de casos de pessoas com deficiência. Então, a gente atua tanto no ambiente acadêmico, com esses textos, com artigos também, que são publicados por esses colunistas, certo? Como também no ambiente de comunicação, como uma forma de divulgar o trabalho dessas marcas, e também de todo o trabalho dessas pessoas que estão por trás da rede. Então, assim, nós temos a parceria aqui com o Museu da Moda, né, que é onde nós realizamos boa parte dos nossos eventos. Isso também que a gente consegue ralando lá, escrevendo em edital para conseguir verba, para poder realizar tudo aquilo que a gente quer. Foi muito bacana que no primeiro evento de 2017, que foi realizado no Plug Minas, aqui em Belo Horizonte, teve uma feira com espaço para a marca divulgar o seu trabalho, para realizar suas vendas, o desfile, um espaço para poder realizar os seminários, os debates sobre as temáticas de cada um, e também a parte de apresentação de grupos culturais locais, né, de periferia, de negritude, com relação à espiritualidade e religiosidade, porque, querendo ou não, a parte é uma parte que faz parte da construção da cultura do Brasil, né, quando a gente leva em conta toda a nossa ancestralidade, principalmente negra, indígena, que é esquecida e não levada em conta. E nós temos uma das nossas principais conferências que nós chamamos, que até nós realizamos com certa frequência, é o Acelera, que nós reunimos profissionais da área, de grande renome, da área da moda, design, arte, cultura, em seminários que são dados para as pessoas que fazem parte da rede, né, principalmente com a ideia de fornecer esse repertório mais apurado de pessoas que têm essa expertise dentro do mercado, dentro da indústria, ou dentro do seu espaço de atuação, para também a gente não ficar só na parte empírica, só na parte da ideia, só na parte da criação, mas também colocar um pouco o pé no chão de como as coisas acontecem na parte de negócios, né? Como também trazer o repertório intelectual e acadêmico para dentro disso. Sensacional. Então, eu vou continuar a palavra aqui, seguindo na ordem do Arreda, pensando aí, então, o feminino. Agora vamos pegando pela negritude. Claudinho, prazer te receber aqui. Macumba. Oi. Nossa, que incrível estar aqui com vocês, gente. Estou bastante feliz mesmo, de coração. Contar um pouco como que é o nosso processo, como foi o nosso nascimento, o que a gente, né, vem desenvolvendo aqui em Juiz de Fora. Eu acho que é uma parada muito... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó, para vocês já começarem vendo. Compartilhar aqui. Aê! Até preparei umas fotos legais aqui para vocês conseguirem visualizar um pouco como que a gente foi passando nesse processo de onde até a gente chegou aqui hoje. Eu sou o Cláudio, né? Eu sou produtor desse projeto, desse coletivo, a Macumba. A Macumba nasceu de um momento onde a gente estava vários artistas negros da área de música, né, DJs e produtores, tentando, né, conseguir o seu local dentro da cidade, né, num momento assim onde estava todo mundo fazendo meio sozinho, não era chamado para estar nos locais, sabe? Todo mundo ali numa força assim única, assim, né? Todo mundo sozinho, mas assim muito esporadicamente estava inserido dentro de uma programação de algum evento, sabe? Então a gente, né, a gente já se conhecia, né?
e falou assim, por que a gente não se encontra, sabe? Vamos ver como é que a gente pode juntar nossas forças para tentar fazer uma diferença aqui, sabe, do nosso trabalho. A gente faz um trabalho legal, né? Nós somos DJs, nós somos produtores, no caso, né, tem mais outras atribuições, assim, mas, assim, a gente estava nesse momento, sabe? E vendo que a cidade estava precisando de uma estação nesse momento, assim, né? Foi há 6 anos atrás, e não tinha, né? Tava estourando outros movimentos também pelo Brasil, como a Baticu, né? O Afrobafo, estavam começando a sair, e a gente também estava com aquela questão, né? Todo mundo vivendo a mesma coisa e tentando fazer o seu, assim, acontecer, né? E aí a Macumba, ela nasceu como uma festa dentro de uma casa noturna aqui em Juiz de Fora, uma casa antiga já, tem 20 anos ela, que chama Café Musique, e era uma casa que, né, que tem uma história muito grande, assim, com a cidade da parte cultural, assim, né? E eu trabalhava lá, eu fazia design das redes sociais, e aí eu falei assim, acho que eu quero desenvolver alguma coisa aqui, né? Já estava em processo com outros amigos também, e a gente falou assim, vamos fazer uma festa do jeito que a gente quer, não vamos pensar especificamente agora em público, sabe? Vamos pensar fazer uma coisa que seja para gente, que a gente goste de estar, sabe? Com as músicas que combinam com a nossa proposta, tentar criar uma linguagem nossa, assim, né? Nós somos DJs que vieram, assim, da periferia, né? Eu não sou naturalmente daqui de Juiz de Fora, né? Eu sou de Ubá, mas somos pessoas que tivemos a nossa criação dentro da linguagem do funk, sabe? Que foi o que uniu mais a gente ainda nesse local. E aí criar essa festa, né? Que era uma festa para a gente se divertir, uma festa para a gente se identificar com quem estivesse lá, sabe? Ter um lugar para chamar de nosso, sabe? É muito difícil você estar numa cidade meio interior, assim, igual Juiz de Fora tem essa característica, onde os eventos nunca são pensados para a gente, nunca foram pensados para a gente, assim, né? Então, nesse campo, assim, a gente falou, beleza, a gente precisa desse local. Já tinha um tempo já, assim, que esse nome, Macumba, ele me rodava, assim, dessa mesma grafia, né, com K e 2 Os, muito porque eu gosto muito sou designer, né? De ir testando muitas formas de utilizar fonte, de reescrever. E aí as pessoas sempre falavam comigo assim, nossa, que som legal, eu sempre toquei Kuduro, Afro House, Afrobeat. E aí as pessoas, sem saber muito bem o que significava, assim, os ritmos, só dançavam, falavam, nossa, parece música de macumba. E sempre tinha algum comentário, assim, sabe? Mas, e acabou que eu falei assim, nossa, é mesmo, sabe? Tem uma linguagem que eu acho que dá para associar dentro de uma roupagem um pouco mais comercial para festa, assim, para evento, assim, né? A gente também quer o nosso trabalho como produtor, né, de eventos, fazer com que as coisas aconteçam. E aí nasceu a Macumba comigo, mais um amigo e mais uma amiga aqui, a Joyce, né, que não mora mais aqui em Juiz de Fora, mas ela foi uma das que iniciaram o processo, que também era DJ. E aí, né, o Criolo, o Crowd e a Cosmic, são nós três, nós somos os produtores, DJs, o Criolo, que é fotógrafo, eu que sou designer, e a Amanda, né, a Cósmica, que é publicitária. A gente se juntou para tentar ver como que os nossos trabalhos poderiam se conectar, sabe, com essa linguagem de eventos, com essa linguagem musical, com essa linguagem que era a nossa cara, assim, né? Então, o Igor, né, que é fotógrafo, ele acabou dando uma linguagem visual, assim, sempre que a gente precisava de, né, começar a comunicar a festa, né, a partir da internet, né, de conseguir divulgar, conseguir criar uma linguagem para as pessoas entenderem o que a gente estava querendo propor. A Cósmica, né, como publicitária, sempre tentando a gente ver várias formas de tentar comercializar, assim, né, tentar deixar o rolê mais próximo, assim, do público, né, tentar uma linguagem dentro, né, para vender para eventos, essas situações. E eu, como designer, fui criando também a identidade visual, sabe, de como que a gente também estava
nesse processo de comunicação. Então, meio que a gente juntou as nossas formações para nascer a macumba do jeito que ela é hoje, assim, né? Ela nasceu como uma festa, mas a gente foi vendo outras necessidades, assim, né? Outras necessidades nossas como artistas, né? E dentro desse processo, assim, a gente foi vendo que a gente não estava fazendo só pela gente, a gente estava fazendo por todo mundo que estava nesse mesmo local, sabe? Pessoas que não se sentiam à vontade nos rolês, que não se sentiam identificadas com o que estava acontecendo na cena artística, pessoas que a gente que gosta de pintar o cabelo, sabe? Tem uma coisa nossa, assim, de diversão, que conta um pouco o que a gente é, né? O modo da gente se expressar, né? Então, e isso a gente foi ficando claramente, assim, a cada evento que passava, a gente foi vendo o tanto que as pessoas estavam se identificando, assim, sabe? A macumba foi crescendo muito, assim, né? De festa, a gente foi para bloco de carnaval. Para bloco de carnaval, a gente viu que a gente tinha algumas demandas pessoais, assim, né? Como artista visual, de tentar condensar tudo que a gente já estava criando, né, de imagem numa exposição. A gente acabou criando uma exposição nossa, uma exposição para comunicar com essa linguagem, né, que a gente já foi desenvolvendo dos eventos, para tentar levar para outro público que acaba não participando, né, da noite ou das festas. E isso a gente foi comunicando com outros artistas também, com a Dona Chapa, que é uma MC, e que ela também tá nesse processo, né, de construir o seu local. A Shaira, que é uma drag maravilhosa e que também foi entrando junto com a gente nesse processo de, poxa, eu não me encaixo como as outras drags estão aqui. A Dona Chapa, como MC, também não se encaixava assim, junto com os outros meios com os outros MCs. Então a gente foi vendo que a partir das nossas individualidades, a gente estava junto nessa, sabe? A gente estava junto muito porque a gente precisa de ter um campo seguro para a gente poder trabalhar, né? E aqui eu já apresento o Macum Bloco, porque foi um marco assim, para a gente como produção, né? A gente começou a trabalhar as questões porque com ele a gente começou com o afrofuturismo. A gente pensou, nossa, estamos num momento onde estamos discutindo qual que é o nosso local de artistas no mundo, sabe? Como que nós artistas que estamos tocando ritmos, né, que vem da diáspora africana, né, que a gente toca funk, kuduro, reggaeton, todos são ritmos variados que vieram dessa diáspora. E aí, né, e ver isso, e como que isso tá desse espírito do momento, né, que é o que a gente fala muito, assim, nesse espírito do momento, a gente tá vendo isso na música acontecer, tá vendo isso acontecer no cinema, tá na moda, né, tá em tudo, assim, tá na nossa realidade, na nossa vida. Então, acaba que a gente conseguiu criar um processo dentro do bloco de criar um tema, né, que dialogasse com o funk e o afrofuturismo. A gente fez com bloco, o cyberfunk, que onde a gente começou essa nosso primeiro flerte assim, oficial de mostrar para o público a nossa relação com o afrofuturismo, sabe? Desse ponto, né, a gente viu como que estava real todo mundo nesse lugar. As pessoas que foram no bloco, os artistas que participaram com a gente, todo mundo já estava ali com esse ponto assim, nossa, o que é o futuro, sabe? O futuro, ele tá ligado com a nossa ancestralidade, né? Nossa ancestralidade artística também, né? A gente sabe que isso está exatamente muito conectado e a gente foi vendo que esse é um campo onde a gente está inserido, sabe? A gente é o futuro. Eu até separei aqui um pedacinho de um... Eu acho que eu não sei se eu consigo
dar play nele, mas era um teaserzinho, sabe? Eu acho que eu não consigo aqui por enquanto. Deixa eu ver. Mas enfim, depois a gente dá um jeito. Que é um teaser sobre o que a gente fez nesse Macum Bloco, sabe? O que a gente colocou de ações assim para o público que estava lá se identificar e ver o que a gente estava propondo como linguagem para esse bloco, para esse dia, sabe? Aqui também mais uma imagem de como que a praça ficou lotadíssima, né? A gente teve um público mais ou menos que, assim, né? A polícia fala que foram 10 mil pessoas. Aí eu digo assim, pode ser, hein? Foi um público muito maneiro, assim, foi um dos eventos mais incríveis, assim, sabe? Marcou muito a gente mesmo, como artistas. E dentro, né, das coisas que a gente foi desenvolvendo, né, dentro da Macumba, a residência artística foi um modo que a gente achou de conectar com outros artistas e com pessoas que queriam trabalhar com a gente. Porque a gente chegou num momento, né, da Macumba, que a gente precisa de fomentar outros grupos a nascerem, sabe? E isso significa que a gente tem uma responsabilidade assim, com quem está aqui na cidade e que também está nesse mesmo lugar que a gente esteve há 6 anos atrás, de querer conectar com o público e de querer trabalhar como artista, né? Como DJ, como produtor. E aí a gente viu que uma residência artística poderia ser um modo muito massa para a gente fazer essa troca. Seria um local onde a gente poderia deixar aberto, né, para entrar outras pessoas que queriam também tanto, né, conhecer a gente, o nosso método de trabalho, mas também se inspirar e começar a trabalhar também dentro desse campo. Então, a residência, ela está nesse local para a gente. A nossa primeira residência artística, ela chamou Funk é Cultura, ela foi completamente focada em discutir o que o funk representa dentro da produção cultural, né, da atualidade. A gente fez umas oficinas de discotecagem, a gente colocou outros DJs em contato com a gente, para a gente ver onde que a gente estava nessa, assim, junto, sabe? Aqui tem o Everton, o beatmaker, e o Gregory do Submundo. A gente fez essa conexão para saber, porque são DJs que também estão na noite, estão em outros locais, sabe? E a gente tem uma correlação, né, de estar no mesmo local. A gente fez uma roda de conversa sobre por que a gente estava passando por esse processo aqui em Juiz de Fora de não ter uma identidade de funk, né, sendo uma cidade que está muito perto, né, do Rio e que está perto de BH. Então, a gente fez para entender qual que é a nossa linguagem daqui, né, o que a gente tem trabalhado com funk, né. Então, foi muito massa, né. Dentro também desse processo, a gente fez um intensivão com outras pessoas que queriam também entrar no mundo da discotecagem, pessoas que nunca tinham trabalhado com DJs antes, né, de entender como é que foi esse processo. Dentro também, né, dessa residência, a gente colocou outras pessoas, outros artistas ligados à área da dança, para entender, né, uma linguagem de funk ligada à dança, né? Então, a gente fez também, dentro dessa residência, essa possibilidade de pessoas que nunca tiveram contato. Por exemplo, teve uma professora que foi muito interessante o contato dela, que ela dá aula para o ensino fundamental, e aí ela falou assim, nossa, eu queria muito participar com vocês, porque quando chega no final do ano, ou eventos assim, a gente sempre faz uma apresentação para os pais, os alunos sempre querem dançar funk, sempre querem fazer isso, e eu nunca sei como que eu lido com essa linguagem para as crianças e para os pais, sabe? E aí ela conseguiu, dentro dessa residência, achar um caminho onde ela conseguiria passar para os alunos dela, sabe? Junto com a gente. Então, a residência ela tem essa característica que a gente achou que pode ser um ponto muito massa, assim, para a gente
criar novos grupos e fazer com que o público entenda mais o nosso trabalho. Só uma fotinha assim de quem ficou até o finalzinho e participou com a gente dessa residência. E a gente vai começar agora, né? A gente está nesse processo agora da nossa terceira residência. A nossa segunda residência, né? Ela foi um pouquinho antes da pandemia, ela foi focada num projeto interno nosso, que foi para a gente tentar desenvolver uma outra linguagem, né? Mas agora, né, dentro desse processo de que iniciou, né, no Macum Bloco no ano passado, a gente começou a ver, a estudar mais, entender mais o que seria a nossa relação com o futuro. A gente pensou, né, e viu que a gente precisa de deixar isso um pouco mais ligado com a comunidade, né? Então, a gente está propondo, né, que é nossa próxima residência, ela já vai acontecer no ano que vem, que é o Baile do Futuro. A partir do Baile do Futuro, a gente vai ver onde que a gente está nesse pós-pandemia, assim, né? Onde que a gente assim, né? Nesse momento de virada, né, final de pandemia. O que é o funk nesse momento? Como que estão as produções? Como que é a linguagem visual, sabe, do funk no futuro? Então, essa residência, né, a terceira residência, ela vai estar exatamente ligada nesse ponto, dessa discussão ligadas aos artistas e aos jovens. Aos jovens, muito adulto, aos jovens. Mas, dentro desse ponto, a gente viu que a gente precisa de ter uma conexão direta, assim, sabe? Mas num local onde a gente está focando em 3 pilares para essa próxima residência, que é a discotecagem, o audiovisual e a produção. Então, a gente, né, nós somos contemplados por um projeto, por uma lei daqui da cidade, né, e a gente vai fazer essa residência focada em 15 jovens. A gente vai abrir uma pré-seleção para saber quem que está, né, nesse modo, assim, né, de querendo trabalhar com funk, querendo trabalhar com audiovisual ou produção, para a gente começar esse processo de reestruturar, né, essa cena, sabe? Essa cena, ela precisa de estar bem organizada, porque não é fácil, sabe? A gente, né, tá nesse caminho há um tempo, a gente vê que tem muitas coisas que a gente pode dar o pulo do gato, assim, sabe? De falar, olha só, a gente consegue, sabe, junto. Né? Tem muitas coisas aqui, é uma cidade muito complexa. E aí, dentro disso, a gente acaba entrando com a Reda, né? Que vai participar com a gente com oficinas dentro desses 3 campos, né? Do audiovisual, da discotecagem e da produção, que é isso. A gente vai tentar fazer com que esse jovem de 18 anos que não sabe muito bem onde que ele está na cidade e que ele pode entender que ele pode estar criando o futuro, sabe? Ele pode estar ali desenvolvendo o seu baile, sabe? E o projeto final dessa residência é um baile. A gente vai, né, ter 2 fases, né? Uma fase presencial e uma híbrida, que né, dentro da fase presencial a gente vai estar, né, trabalhando todos os itens, né, que a gente está propondo dentro da discotecagem, do audiovisual e da produção cultural. E na parte híbrida a gente vai desenvolver junto um evento final, sabe? Um evento final onde quem entrou na parte de discotecagem vai trabalhar dentro da discotecagem, quem está dentro da produção vai desenvolver junto da produção, e dentro do audiovisual também. Então, vai ser meio que um jeito de pensar assim, olha só, eu já tenho aqui, inclusive, um projeto que eu já fiz, sabe? Para esse jovem que quer trabalhar com cultura. Então, o Baile do Futuro, ele está nesse campo. Ele vem para a gente como artista já nessa área
conectar com quem está chegando, sabe? E para quem está chegando, falar assim, nossa, eu consigo também, sabe? E só para colocar os créditos aqui, as fotos são do João Vitor e do Igor, aí o vídeo do Caio Desidério com a imagem da Rebeca Diniz, e o design é meu aí. Passa a palavra aí para o próximo. Maravilhoso. Então, agora, depois dessas falas maravilhosas, por último, mas não menos importante, Júnior, com a experiência do Lab 4. E aí, Júnior, fala para a gente aí sobre vocês. Olá, pessoal. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Ok. Então, a Lab 4, né, a gente se encontrou lá nesse projeto de regeneração de São Paulo Fashion Week, que, assim, eu me pergunto até hoje onde estavam todos esses projetos, né, que a gente não se conhecia, e também a mídia mesmo em si não dava espaço, né, não dá espaço ainda, na verdade, para esses projetos, que realmente tem uma base bem sólida e tem resultados para mostrar. Então foram 60, né, ou 40, ou foram 50 projetos que, assim, cada um na sua região impactava de alguma forma positivamente lá com o objetivo, com o trabalho que fazia. A Lab 4 ela veio para tentar solucionar, né, um problema na questão mesmo da área da moda, do design, que são os materiais, né? Porque tem empresas, a indústria tem interesse de ser mais sustentável, mas a questão a falta de novos materiais, para fazer a substituição dos que são utilizados agora, essa falta impede que a indústria migre para processos mais sustentáveis, né? Produção de produtos com essa matéria-prima com menos impacto negativo para o meio ambiente. Então, a Lab ela é um laboratório de materiais, desde novos materiais sustentáveis, até mesmo a gestão de resíduos, porque se a gente for pensar, resíduo é matéria-prima. A gente precisa eliminar essa ideia de lixo, porque não existe lixo. Tudo tem que entrar no processo e realmente ser introduzido novamente na produção. E para falar um pouco de mim, que estou apresentando, eu estou terminando o meu mestrado em Design e Marketing de Produto Têxtil, que eu fiz em Portugal, e lá também eu vi essa necessidade da indústria de ter esses novos materiais ou essa orientação de como encontrar esses novos materiais, mesmo proveniente do resíduo, e de como também produzir menos resíduo. Então, a Lab ela entra nesse processo da questão dos materiais, mas não só dos materiais porque a gente não desenvolve só novos materiais. A gente porque eles também não vêm somente do laboratório, mas também podem vir do conhecimento ancestral que foi perdido durante todo o tempo, porque se a gente for conversar com uma avó, até a mãe e pessoas mais antigas, né, que tiveram uma vivência mais anterior que a nossa, como que eles faziam, como que eles solucionavam a vida deles naquela época. Eles tinham formas de utilizar plantas e outros materiais para solucionar antes da Revolução Industrial chegar e entregar tudo industrializado para a gente. Então, a ancestralidade na Lab 4 entra nisso, essa valorização do conhecimento que as pessoas têm e que a gente perdeu durante todo o tempo. Então, a gente faz esse resgate para criação de novos materiais, também para dar uma nova chance para esses resíduos, inclusive os resíduos têxteis, porque o Brasil é um país que tem uma quantidade de resíduos muito grande que é desperdiçada. Só para ter ideia, em São Paulo, são desperdiçados em torno de 60 mil toneladas de resíduos têxteis, mas é o retalho, que é o que sobra do corte da produção de roupa. E fora isso, tem 30 mil toneladas de roupas pós-consumo, que é a roupa depois de ser fabricada, que a gente já não utiliza mais, então tem esse resíduo também. E olha só como que essa balança não é equilibrada.
A roupa pós-consumo são 30 toneladas e o dobro dela só em desperdício de resíduo têxtil. Falando também da questão dos resíduos e dentro dessa questão toda de ancestralidade e decolonização, já tem um tripé formado para a gente se orientar para o futuro, que é um tripé que faz parte as práticas sustentáveis, que é o que a Lab 4 faz na sua base, o impacto social, né, que essas práticas vão ter, e a reverência às origens, porque a gente precisa começar a voltar, né, na verdade, a olhar para a gente, não captar referências de fora, porque a gente foi educado, digamos assim, a achar que tudo que vem de fora é melhor, tudo que vem da América do Norte, né, é melhor, tudo que vem da Europa é melhor do que a gente aqui da América do Sul e de outros países que também acabou que tiveram essa educação, essa visão, né, que acabou também perdendo essa validade da sua própria cultura. E esse despertar não está acontecendo só aqui no Brasil, mas também em outros países que tiveram a sua cultura desvalorizada e taxada como marginal. Tem um exemplo bem recente agora que eu estava lendo sobre o Fashion Trust Arábia, que é um prêmio que ele seleciona designers do mundo todo, mas principalmente da África e dos Emirados, e ele dá um prêmio para uma quantidade grande desses designers selecionados, de 1,2 milhões para cada um, para que eles consigam alavancar os seus projetos. E assim, eles não selecionam trabalhos que têm já grande abertura na mídia. Eles pegam essas pessoas que realmente trabalham localmente. Então, isso é bem importante, porque a gente consegue ver que o Brasil precisa também seguir esse caminho. Esse prêmio, só para vocês terem ideia, tem designers lá que foram escolhidos que eles hoje estão até em grandes empresas. O que eles fizeram? Eles resgataram técnicas ancestrais de tricô, de tecelagem, a produção mesmo de novos tecidos, né, e de novos materiais também, que a Lab pesquisa. Também a cestaria, que é uma técnica ancestral que foi perdida em vários cantos do mundo. Eles têm inspiração direta também na cultura deles. Por exemplo, tem um estilista, um designer, que ele se inspirou na fertilidade da mãe África, que ele se chama Abdel Gader El Tayeb, é um franco-sudanês, que implementou toda essa ancestralidade, esse conhecimento dele, da região, nessa produção da moda dele. Também tem as referências que são baseadas na arte africana e na arte mesmo regional, como a Mulher Colher, de Alberto Giacometti. E também tem a questão da reutilização dos materiais desprezados e descartados, né, que são as roupas pós-consumo e esses retalhos que eu falei. Agora, voltando um pouco para o Brasil, eu só quis dar essa luz que a gente está num processo que a gente pode pensar que é só o Brasil ou outros lugares que estão com essa chave ligada, mas a gente está numa sincronia desse resgate de cada canto, resgatar a sua ancestralidade perdida ou, no caso, que foi talhada, né, pelos colonizadores, vamos colocar assim. No Brasil, a gente pode ver que o criador brasileiro ele olha muito pouco para si e para o país, né? Se a gente olhasse mais e tivesse mais orgulho das nossas raízes, do patrimônio que a gente tem, né, da biodiversidade, por exemplo, o Brasil tem uma das maiores biodiversidades do planeta. Talvez a gente tivesse se destacado mais, apesar desses períodos complicados políticos e econômicos que a gente tem passado. Até para dar um exemplo, tem um poema que chama-se Erro de Português, de Oswald de Andrade, que diz assim: quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. E isso, ele quis dizer, né, que, na verdade, na época, no momento que ele chegou, ele entrou na nossa terra e achou que o índio estava errado, que o índio é que estava nu. E ele, vestido com as suas vestes lá da sua ancestralidade, da sua cultura, que estava certo. Então, ele quis impor esse ponto de vista dele no índio e acabou vestindo o índio.
Tem um erro também nesse poema, porque, na verdade, o índio, ele, por si só, no entendimento dele, ele também não estava despido. Ele estava vestido com a sua cultura e com o que ele tinha ali de entendimento pela moda dele, né, que a gente chama hoje assim, mas da cultura da região dele, de como que ele deveria se expressar na aldeia ou até individualmente. Então, assim, a gente vê que esse resgate precisa ser feito, a gente tem que começar a fazer dessa revalorização do nosso país, porque se a gente for pensar também, até o artesanato feito no Brasil, o próprio brasileiro não dá valor. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar que, assim, primeiro a gente tem que nos valorizar para que depois, externamente, valorizem a gente. Então, essa questão de ancestralidade, que também tem a ver com a Lab 4, porque a gente não só pensa em novos materiais e como gerir esse resíduo, mas como trabalhar esse resíduo e esses novos materiais realmente com já essa pegada, porque não adianta nada a gente ter um novo material e ele ser inspirado numa Europa, no Japão, um local que não tem nada a ver com o Brasil. Então, a gente já orienta, já tenta focar nessa valorização regional. Então, todo o trabalho que a gente faz, a gente sempre deixa ali aquela faísca, vamos dizer assim, dessa valorização e olhar para o seu país, para o nosso país, para a cultura local, para o que veio da gente, o nosso, como se dizer, nosso âmago, né? Nossas vísceras, né? Aquele trabalho visceral que a gente conheceu desde criança e desde pequeno, a partir dos nossos avós. Então, a Lab, dentro desse contexto, a gente tenta trabalhar tanto com a questão da sustentabilidade, que a gente precisa, porque sem novos materiais a gente não consegue modificar essa indústria que trabalha com esses materiais que tem um impacto muito negativo ao meio ambiente, e também não adianta a gente só ter materiais e não trabalhar da forma que o brasileiro precisa trabalhar, e realmente criar essa moda brasileira que se a gente pergunta o que ainda fica aquela nuvem, né? A gente não sabe muito bem explicar, mas se a gente olhar realmente para trás e para dentro, a gente consegue encontrar essas referências que realmente vão impactar e vão também conectar com as outras pessoas que estão, com os nossos consumidores, ou as pessoas que estão trabalhando com a gente. Acho que seria isso que a gente poderia dizer da Lab, e dentro do contexto aqui mesmo dessa decolonização, que até a Lab a gente criou um termo que seria a ecodecolonização, entendeu? Decolonizar já inserindo as práticas sustentáveis dentro desse processo. Acho que é isso. Maravilhoso. Então, para deixar para as pessoas também entenderem mais, né, do que a gente está falando, o Larouê, né, é um grupo de pesquisa, né, que a gente chamou de terreiro de pesquisa, não só para ter no nome, né, porque a ideia é justamente a gente está introduzindo outras maneiras, outros modos, outras práticas, né. Então, a nossa produção coletiva, né, ela é vertical, ela é circular, né. Então, existe essa produção que tem esse sentido, né. Então, por isso que a gente traz, inclusive, está chamando os nossos encontros de gira, porque é justamente isso, né? Cada um traz uma parte do saber e a gente vai, então, conectando e vai somando, criando essa espiral para a produção, né? E aí o Arreda, ele surgiu com essa ideia de tentar, justamente de capitalizar, né? Mas pensando capitalizar no sentido do capital da cabeça, né? Então, pensando de produzir de puxar. E o Arreda vem de um ponto que é maravilhoso, que é um ponto de pomba, né, que fala arreda homem, que lá vem mulher, então que é a abertura desse espaço. E aí eu achei interessante pensar, né, do que a gente pode contribuir. Um dos primeiros pensamentos que a gente já teve, né, foi de produção de um curso de extensão, pensando essa ideia do ecodecolonial a partir da parceria com o Lab 4. Estamos aí pensando, né, como o Claudinho já falou, essa parceria para as residências, né? E estamos aí pensando também com o MCM a produção desse circuito, né, dessas conferências, dessas palestras, pensando em divulgar esses saberes.
E eu queria escutar vocês pensando agora, a partir do que cada um de vocês escutou, né, que a gente fizesse um papo, né, do que vocês acham interessante no que o outro falou, né? No que talvez a gente pode já começar a pensar aqui, que possibilidades outras o Arreda já pode ir criando a partir desse pensamento, né? Nossa, na hora que a Fernanda estava falando sobre moda e comportamento, e eu falei, nossa, o tanto que isso está assim, conectado, né, com os nossos eventos, com a gente na rua, com a gente nos rolês, sabe? O tanto que a nossa comunicação visual, assim, né, o tanto que a comunicação do público, né, que vai nos eventos com os temas, né, que a gente sempre propõe, tá conectada com isso. E eu fiquei assim, nossa, que legal, que legal. Opa, pode ir, Júnior. Você quer falar? Pode... Não, tranquilo, pode ir, Fernanda. Pode, eu estava esperando para ver se você ia, mas pode ir, depois eu vou. Muito obrigada pela gentileza. Olha, gente, primeiro que todos são maravilhosos, né? Acho que são oportunidades mil de nós construirmos coisas incríveis. Já que o Cláudio falou, eu vou aproveitar e vou continuar a partir disso. Para nós, como um movimento coletivo que realizamos diversas ações abertas, o Macumba é extremamente interessante, porque é um espaço que dialoga com as frentes que a gente atua e a maneira como ele é executada também é uma forma da gente abranger outras linguagens, né? E quebrar esses estereótipos, essas caixas que são estabelecidas sobre o que é um evento de moda, sobre o que é um evento de música, sobre o que é um evento de cultura. Para que, assim, um parênteses, né, à parte, eu queria super estar numa festa do Macumba, né? Eu fiquei louca. Vocês tocam dancehall também? Cláudio, que eu Não, sou desse hall é a gente também. A gente tá todo ali, ó. Jamaica também. A gente pega todos os ritmos que tem. Amo tudo. A Amo gente fala que tudo. tudo tem tambor, sabe? Tudo que veio do tambor a gente toca, sabe? Sou apaixonada. E quanto às questões que Júnior trouxe, inclusive a fala de Júnior se assemelha muito em alguns pontos com a de um seminário que eu fiz com o pessoal da Colômbia, inclusive pelo próprio Regeneração, que é essa questão da formação da identidade de moda brasileira, não só de moda, mas de cultura, porque a gente ainda não tem um retrato que fala, isso aqui é Brasil. Nós temos em alguns pontos do território musical, mas ainda existem muitos pontos cegos dentro do próprio território musical também, né? E do território da moda, então, assim, em termos de design, de criação, de linguagem estética e visual, nem se fala. Acho que a maioria dos pontos são cegos, né? Existem pouquíssimos pontos de luz. E aí, quando você traz essa questão de toda essa ancestralidade, todo esse resgate, todo esse conhecimento e associa isso à materialidade, é importantíssimo porque se a gente traz esse contexto de fora, a gente está deixando de usar aquilo que a gente produz, a nossa matéria-prima, né? O que é abundante aqui, né? Até mesmo o que tipo de resíduo é abundante e que, na verdade, pode funcionar como um outro tipo de material ou um outro tipo de recurso, né? Graças a Deus também, muito tem se mudado e repensado acerca de consumo de moda e de consumo de forma em geral. Então, quando há essa proposta de fazer a economia circular, não só no âmbito de econômico em si, monetário, mas de fechar um ciclo do produto, né? Não deixar tipo assim, terminou, isso aqui vai para o lixo. Espera aí, tem alguma coisa de muito errada nisso aqui, já que na natureza tudo se transforma, né?
Então, por que a gente não pensa além disso? E esse tipo de movimento é importantíssimo, e a gente sabe que tem que sim começar por essas iniciativas, porque não há investimento no nosso país para isso, né? Então, essas questões locais, quando o Júnior traz esse movimento que ele está fazendo na própria Lab 4, é importantíssimo, porque aqui a gente sabe que o investimento ele só vem depois de que você atinge determinado patamar de reconhecimento, ou de visibilidade, ou de sucesso, né? Então, assim, é legal você criar um modelo também que seja replicável, para que dentro da abundância de cada território, de cada parte do território brasileiro, possa ser usada aquela materialidade associada à ancestralidade daquele lugar, que faz com que o produto tenha esse tempo de vida ilimitado, né? E assim, acho que aqui existem oportunidades e possibilidades mil. O do Laroia eu nem vou falar nada, porque se for falar, vai virar a casaca que toda a gente vai girar aqui eternamente, mas porque, querendo ou não, estamos aqui principalmente por conta desse pontapé deles, né, do Laroia junto com a TES, quando a gente traz a academia, que é um espetáculo você trazer isso para dentro de um coletivo de moda com diferentes linguagens, para dentro de uma atuação de materialidades com o Júnior e com o Rodrigo, dentro da parte de resgate da ancestralidade, aliados aos materiais, às matérias-primas sustentáveis do nosso país, e dentro, gente, de um evento maravilhoso que traz diversos tipos de linguagens, que para mim Macumba, na verdade, também é um movimento. Vocês criaram um movimento, eu achei isso um espetáculo, gente. Você trazer essa representatividade para o interior, né, que normalmente, querendo ou não, a gente sabe que a linguagem predominante é da estética europeia, norte-americana, ainda muito dentro do meio da branquitude, onde não há expressão da negritude e da parte indígena, então nem se fala, né? Então, assim, é algo sensacional, espetacular. Eu fiquei alucinada, porque, de fato, é você redirecionar o olhar das pessoas, até mesmo das próprias pessoas que são pertencentes a esse contexto, que não se enxergavam, às vezes, né, como grupo, mas sim só como indivíduos. Você expande um olhar, tanto de quem pertence como de quem não pertence, mas para que mude como pertencente a partir do momento que eu faço parte de uma nação, né? Então, isso aqui não é só sobre eu ser assim, mas sobre eu também pertencer a isso e me reconhecer nisso como expressão cultural, já que muitas vezes não é genética, tem o DNA cultural aqui que deve ser levado em conta para que a gente se sinta pertencente dessa unidade que se chama país, né, gente? Então, aqui, Jesus, já quero vários outros encontros, porque vocês são sensacionais, e eu falei demais, como sempre. Ai, gente! Eu vou aproveitar até pegar o gancho aqui da Fernanda, que assim, explicar, né, acredito que vocês possam conhecer, mas assim, explicar que como que funciona essas tendências que acabam chegando no Brasil para a gente consumir e produzir as nossas roupas. As tendências, as pesquisas delas vêm de nichos, de grupos, que esses birôs de tendência pesquisam, psicólogos, psiquiatras, antropólogos vão lá e fazem essa pesquisa em determinado grupo, nicho de um local do mundo, né? E a partir daquele nicho, eles observam aquelas pessoas como que elas estão se comportando à medida nessa situação, nesse ponto do mundo, da situação local deles. E a partir desse comportamento, eles começam a desmembrar cores, formas e como que
poderia isso ser aplicado à moda. Só que a gente aplica um ponto, né, uma forma de agir, uma forma de ser, né, de um local no mundo todo, que é o erro que acontece, sendo que a gente tem que olhar para a nossa região, para a gente conseguir sentir, ver aquela conexão com aquilo. Então, o Cláudio tem ali um local propício, assim, cru que eu digo assim, porque cru, nu, não sei, acho que nu ficaria melhor, para pesquisa, sabe? É um dos locais do Brasil para pesquisa, para descobrir o que realmente o Brasil tem, o que o Brasil é, entendeu? Então, assim, esse local realmente é um terreiro de tendências, de possibilidades para a gente poder tirar essas influências realmente brasileiras e deixar de consumir o que vem de fora, porque realmente o que vem de fora não tem muito a ver com a gente, não tem conexões. Então, assim, olhando para, como que eu vou dizer, essas comunidades, né, que como o Cláudio fez e outras que existem, mesmo a LGBT, né, a drag, a travesti, etc., essas mesmo que a gente ousa chamar de marginal, né, sendo que a gente acaba, a Louis Vuitton, essas marcas grandes, acabam inserindo essas tendências marginais, que vêm de marginais, nas suas roupas e achando que aquilo é tendência e está alta costura e tal, mas vem do povo mesmo, vem daquela pessoa ali que está ali embaixo, que nunca vai conseguir, ou que não consegue, vamos colocar assim, nunca não, mas não consegue consumir um produto da marca deles, mas eles consomem a identidade dessas pessoas, entende? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar para cá, mas realmente virado para o Brasil, pensar bem local, adotar o locavorismo aqui, tanto no consumo de estética, de alimentação, de produtos, que só assim a gente realmente vai construir e vai, não construir, o Brasil já está construído, a gente vai descobrir o que é o Brasil, o que é a moda brasileira. Então, a partir desse olhar para cá e entendimento desse pessoal, dessas comunidades, a gente vai conseguir realmente ter uma moda brasileira. E, assim, eu tenho visto alguns institutos grandes falando assim, só que eu tenho visto uma forma de falar que eles uma forma meio agressiva, como se a academia não pudesse dialogar com os grupos, entendeu? E vice-versa. Então, eu acho totalmente isso errado, essa forma de ver, sendo que a gente tem que fazer essa união. Academia, grupos, grandes marcas, para a gente realmente se unir e conseguir fazer esse processo aqui interno no país, e não separar. Eu acho que esse discurso de separação e de gerar ódio entre núcleos vai acabar atrasando mais ainda esse processo que a gente precisa alavancar agora. Então, acho que toda pessoa que tiver que falar sobre moda brasileira, essa mudança em consumo, em estética, tem que pensar de uma forma em juntar, não separar as pessoas. Então, eu acho isso. A academia tem o valor dela, que pode auxiliar com o pessoal dos grupos, e os grupos têm ali efervescente o que a academia precisa para pesquisa e para colocar isso em pautas, em artigos, em pesquisas maiores. Então, eu acho isso. Acho que, resumindo tudo, o que a gente está fazendo aqui, né, nessas 4 telinhas, mas cada telinha dessa tem um bracinho não, vários bracinhos lá para fora, incluindo os 50 pessoas também lá do Regeneração, a gente se unindo aqui, discutindo, colocando isso em pauta, a gente já está fazendo um serviço que é esse de começar a construir ou trazer à luz essa moda brasileira e essa potência adormecida que o Brasil que pode ser, mais à frente, uma potência sustentável. Como outras potências existem, o Brasil tem a chance de ser uma superpotência sustentável, entendeu? Englobando todas as áreas, seja alimentação, moda e etc. Tecnologia, é isso.
Gente, eu posso só fazer um adendo aqui? Você deixa, Vermelho? Que eu achei muito importante uma coisa que Júnior falou, e isso me ligou a um fato que aconteceu comigo, foi justamente no primeiro evento do MCM, quando eu fui como marca, e isso me lembrou que tem tudo a ver com o que o Macumba propõe. No primeiro evento do MCM, eu cheguei como uma marca que tinha acabado de desfilar fora e ganhei prêmio XYZ, achando que meu público era um público X. E aí, quando eu tive contato como criadora com os meus produtos, com a periferia de Belo Horizonte, eu percebi que aquele produto também era para esse público. Então, assim, às vezes, essa possibilidade de acesso é o que prejudica. A falta de um espaço é o que prejudica e que, na verdade, nos mantém na ignorância. As duas pontas, tá? Tanto a do criador, quanto a do consumidor, quanto a do público. Então, assim, se não fosse por meio desse evento, eu acho que eu jamais saberia, naquela época, que o meu produto também era para aquele público. Então, assim, quando a gente acessa todas essas pontes, todos esses espaços, todos esses territórios, a gente se abre para conectar de fato com aquela história que a gente está contando, né? E não de ficar só no status, muitas vezes, que muitos designers, criadores, marcas, na inocência de quererem ser uma Louis Vuitton, uma Chanel, uma Balenciaga e por aí vai, acham que o seu produto e esquecem de onde eles vêm. Então, aquilo ali eu falei, peraí, eu estou contando uma história e eu estou vendendo um produto, e eu esqueci de vender esse produto para as pessoas que fazem parte da minha história? Como assim? Então, foi um balde de água fria, mas, ao mesmo tempo, uma mina de possibilidades e maravilhoso, porque eles compravam, eles usavam e falavam, eu quero isso para mim, eu quero mais. Então, quando você traz essa questão separatista, Júnior, né, de segregar, isso não cabe mais na nossa realidade, porque a partir do momento que a gente segrega, a gente nega uma parte de nós também, né? Você só se apropria daquilo ali para poder, você só toma como seu aquilo ali só para poder contar essa história e tirar os benefícios disso, mas na hora de vivenciar essa história, você se retira e não faz mais parte do grupo. Logo, quando o Júnior traz isso, e o Cláudio traz toda essa questão da macumba, gente, é sobre isso, sabe? É sobre esses espaços de terrenos férteis e possíveis que a gente quer falar, que a gente quer propagar e que a gente quer descobrir e explorar também, porque a gente ainda não sabe sobre muitas coisas, né? As raízes são tão profundas que nós ainda não conseguimos chegar mal na metade do caminho de toda essa história. Ou seja, isso tem que ser levado em conta, sim, gente. Pronto. Um parênteses aqui, nosso criador, também o Eipuri, mandou aqui, pesquisador indígena, falando, né? Interessante como ancestralidade e conhecimentos tradicionais fazem parte das iniciativas de todos. Olhar para frente implica olhar para trás e refazer o presente. Gratidão pelas falas. E aí é muito legal, porque a coisa do tempo, né? A temporalidade, ela é uma coisa muito presente, né? E quando o Cláudio falou trouxe a coisa do baile do futuro e essa conexão com o afrofuturismo, e a gente no São Paulo Fashion Week sendo convidado a pensar o futuro desejável, né? Então, e aí a gente, inclusive com o futurismo nos sendo apresentado, né? O futurismo enquanto uma técnica, né? Desse pensamento do futuro, e aí da construção da temporalidade, né? Do que se quer, e ali a gente resgata justamente esse afrofuturismo que já está nesse olhar, já está no futuro há muito tempo, né? E eu achei sensacional, porque perceber, né, nas próprias imagens, né, como ali
tem uma produção de moda, né? Tem uma produção espontaneamente acontecendo ali e que a macumba consegue catalisar, né? Fazer isso tomar aparecer, né? Na verdade. E eu fiquei pensando justamente em como, né, o Céu é Limite agora, como essa experiência, né, essa experiência que o MCM já tem nessa produção, né? Como a gente pode começar a trocar essas expertises. De repente, acho que a macumba em Belo Horizonte pode fazer algumas coisas, acho que o MCM em Juiz de Fora pode fazer outras coisas. Eu acho que tem coisas aí, né? E pensando, eu achei legal, né, quando o Júnior traz, e eu acho que porque é justamente isso, assim, o nome, o nosso nome, o Arreda, né, a gente pensou muito sobre ele, porque tem esse componente também. Tem uma frase de uma grande negra, pesquisadora, e agora, inclusive, ela é a secretária de Cultura da cidade de Juiz de Fora, Jeane, que ela dizia assim: amor não é harmonia. E tem uma que ela falava assim: às vezes amor é conflito também. Então tem uma coisa que é esses corpos que estiveram nesses espaços, né? Esses conhecimentos, esses saberes, essas produções, elas ficaram durante muito tempo, como você mesmo falou, né, Júnior, muito sob o tapete, né? E agora o movimento disso sair causa um certo arreda, sabe? Causa um certo desconforto, né? Porque quem está acostumado a estar na posição hegemônica, quem está acostumado a estar na posição da construção da identidade, na construção do espaço, de olhar para isso apenas como objeto, né? Que é uma coisa que a gente traz muito aqui da academia, né? Os corpos agora femininos, pretos, indígenas, né? Que eram sempre objetos de pesquisa, agora são sujeitos de pesquisa, né? Nós agora estamos produzindo conhecimento aqui dentro e não só sendo olhados por fora, né? Agora a gente é os antropólogos, né? Agora a gente é os cientistas, agora a gente né? Eu estou fazendo esse jogo com a gente para pensar isso também, né? Essa questão da linguagem. E eu acho que assim, é um pano para manga. A gente está agora pensando esse curso de extensão. Acho que vem possibilidades muito legais a gente pensar, né, essa troca de saberes aí, do que o MCM pode... Enfim, eu estou vendo Macumba e BH, assim, com certeza. Posso fazer só um... Pode falar, vontade. Não, eu estava pensando aqui, aí veio na minha cabeça a gente sempre, da academia, pensa várias coisas explicadas, depois começa aquelas coisas se organizarem na cabeça. Só para a gente ter ideia de como é possível criar uma moda sustentável, inspirada no nosso país, como que é o processo de uma criação de um produto, né, e da moda, como que é o processo de produção. Materiais, inspiração, né, que é quando você vai começar a desenhar o produto, produção, costura, bordados e outras coisas que você vai utilizar, e depois vai para o consumidor, né, que é a logística, consumo, e depois tem o descarte, que na verdade não é descarte, a gente tem que inserir de novo e fazer uma política de logística reversa para a gente ter isso como, novamente, matéria-prima para a gente. Aí, se a gente for pensar, como a gente colocar isso? Materiais sustentáveis. Nós temos, o Brasil tem, e o que a gente não tem, a gente consegue produzir. Porque o que a gente tem aqui de matéria-prima, de plantas, que é o futuro, a gente costuma dar lá para falar que o futuro é a base de plantas. Inspiração no nosso povo. A gente tem um terreiro fértil, assim, seja em BH, seja no norte do país, seja em qualquer canto do país, a gente tem onde tirar inspiração para criar nossas roupas e nossa moda. Técnicas, a gente tem técnicas ancestrais e artesanais, seja de fazer roupa, de fazer tecido, de bordar, a gente tem. Então, depois tem os consumidores, que é a parte que vai fazer girar nessa roda mesmo e fazer a manutenção das marcas. Depois tem a circularidade, que vai voltar de novo lá em cima dos materiais. Então, a gente tem tudo. A gente não precisa de nada lá de fora. A gente tem tudo aqui dentro. A gente só tem que realmente olhar para dentro
do país e para dentro de si e tirar essa inspiração e começar a produzir, entendeu? A gente não precisa consumir de fora, deixe que eles façam a circularidade deles lá, com a inspiração deles, que vai fazer a conexão entre eles, que vai a roupa e a estética e a história que eles conhecem, e a gente fazer a nossa aqui, entendeu? Podemos também consumir deles e eles a nossa, isso não é um problema, como eu falei, a gente não existe essa separação, só que a gente tem que começar a produzir o Brasil, tem que exportar o Brasil, não produzir outros países e querer exportar outros países aqui dentro do nosso país. Então, é isso. A gente tem todo o circuito pronto, a gente só precisa realmente colocar em prática. E não esperar que venha nada de cima, não. Vamos fazer aqui no nosso terreiro, de baixo, entendeu? Fazer do jeito que a gente conseguir fazer, se unindo, porque unindo a gente chega mais longe. Então, assim, não espera vir lá de cima. Vamos fazer. Que é como o brasileiro sempre fez. O brasileiro sempre se virou para dar conta de alguma coisa. Depois, quando chega lá em cima, acaba tendo aquela luzinha que aparece e quer levar a mídia, digamos assim. Mas vamos começar aqui no nosso terreiro mesmo, no nosso chão. Terra a terra, como diz em Portugal, mas aqui também é isso. Do chão para cima. Criar raiz. Mais alguma coisa? Tava pensando, Carol que vai gostar, fui pensando sobre esse poema esse texto que o Júnior falou, né, do texto do Andrade, e eu fiquei pensando que uma tradução Exu dele, Carol, poderia trazer pensar a ideia, né, nem de vestir, nem de despir, é travestir. Travestir o português, né? E comecei a pensar sobre isso, Então, mas é isso, assim. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que a gente pode, então, caminhar para as palavras finais. Isso só falando para todo mundo. Isso aqui é só o começo, né? A gente está aqui lançando hoje, fazendo essa conversa para fazer esse lançamento, né? Para comemorar fazer esse fechamento desse ciclo que foi essa trajetória no São Paulo Fashion Week, né? É uma maneira também de agradecer e de celebrar honrar, como a gente falou, né, a gente aprendeu na fluxonomia, né? Uma maneira de honrar esse processo, as amizades, os afetos, as colaborações e os aprendizados que a gente recebeu, e de lançar essas sementes que já estão aqui proliferando para esse nosso futuro. Então, para pensar as nossas parcerias então, com a Reda agora, essa plataforma que a gente está desenvolvendo, onde a gente vai estar junto com a Macumba, com o MCM, com o Lab 4. Então, queria agradecer a vocês por estar aqui hoje com a gente e pedir que cada um de vocês fizesse suas palavras semifinais, né? Falando aqui, eu fiquei bastante empolgado, assim, desde o primeiro contato do Vermelho sobre tudo o que estava acontecendo, sabe? E nesse momento, assim, de ver, né, a fala de vocês e ver onde que tá todo mundo conectado, assim, sabe? Acaba que eu sempre fico lembrando do ponto que a gente na Macumba tá, que a gente acabou ressignificando, sabe? Que Macumba é trabalho, sabe? É o nosso trabalho, e é o nosso trabalho artístico, é o nosso trabalho cultural, então é isso, eu trabalho e tamo aí, vamos junto. Fernanda, Júlia. Pode ir, Fernanda. Tá, bom, a gente, vou falar assim, pegar até o eixo, essa questão de colaboração. Colaborar só por si, pelo nome, já é algo circular, já é algo sustentável, porque colaborar é o quê? É você trocar. E a troca, ela é circular. Você recebe e dá, você dá e recebe. Então, assim, é colaborar com movimentos, colaborar entre marcas, entendeu? E é dessa forma que a gente vai conseguir realmente tecer esse tecido, tecer essa rede, né, brasileira de moda,
e levar ela lá para o alto, como foi dito aqui, criar a raiz e fazer essa planta crescer e chegar lá ela abrir suas folhas para receber a luz. Vamos colocar assim. Fernanda. Júnior, sempre muito cavalheiro, muito obrigada. Que gentil. Ai, gente, só um parênteses aqui, eu vou ter que ler aquilo que o Aipuri falou, que é que planta para crescer para cima tem que crescer para baixo, né? Gente, porque é exatamente isso, né? Não tem como a gente saber para onde nós vamos se nós não soubermos de onde viemos, né? A direção, o caminho sempre vai estar perdido se a gente não tiver esse conhecimento, essa orientação, né? O que tem tudo a ver com tudo isso que nós falamos. Então, assim, não tem uma fala poética agora para finalizar, mas eu quero agradecer de verdade, porque quando nós entendemos a nossa importância dentro dessa atuação, a gente passa a trabalhar em prol disso, né? E aí conseguimos construir, co-criar, colaborar, entendendo a importância do nosso papel, sem levar em conta que ele é o mais importante, né? Então, assim, gente, para o nosso contexto, isso sim tem que ser falado, tá, amigos, adorados, coleguinhas da moda como um todo. É legal, sim, a gente ter o nosso espaço, fazer sucesso, mas ninguém cresce sozinho, gente, nem a planta cresce sozinha, né? Ela precisa da terra, ela precisa da chuva, ela precisa do sol, ela precisa do adubo, né? Seja ele natural, ou seja, que alguém vai utilizar. Então, estamos todos aqui arando um terreno do qual todos nós vamos poder plantar. Então, não é sobre o meu fruto ser mais bonito do que o seu, mas sim sobre o fruto de cada um ser importante para a composição da diversidade da fauna, porque a natureza só é forte quando ela é diversa, quando a gente tem esses elementos que propõem, que possibilitam o surgimento de novos frutos, né? Metaforizando a própria natureza. Enfim, muito obrigada por isso, mais uma vez, Vermelho, Thalita, Carolina, que eu acabei de ver aqui circulando, o Aipuri, que eu vi, Cláudio, Júnior, Aldo, meu parceiro, Rodrigo, parceiro de Júnior também, todas essas histórias contadas. E vamos que vamos, gente. Ó, agora é fogo no parquinho, mas calma, tá? Vamos esperar o ano virar, entendeu? Vamos esperar o ano virar, que aí a gente vem, né? Vamos fazer essa nova gira no próximo ano, mas deixando aqui fermentar, né? Para o bolo poder crescer, né, gente? Precisa dar tempo também para ele fermentar. Pode ir, Vermelho, com tudo, vai com tudo, Vermelho. Isso porque ela falou que não tinha nada poético para falar no final, né? Fez metáforas e fez tudo, falou de tudo. Maravilhosa. Bem, gente, é isso. Obrigado para todos vocês. Eu acho que essa experiência foi maravilhosa, está sendo maravilhosa. A gente continua. Agora às 17 nós temos outra gira e às 19h30 também, tá? Agora às 17 nós temos a Curando Mundos Decoloniais, onde nós vamos falar sobre esse pensamento e como decolonizar, proposta de decolonização do mundo. E à noite nós temos, às 19h, nós temos a outra gira. A outra gira, só conferir o nome dela aqui, das 19, é a... Me perdi. Fui arriscar falar sem ver. Regenerando Biomas. Isso, fui ajudado pelos universitários. Regenerando Biomas, que nós vamos ter falando, então, sobre essas experiências que a gente teve, né? Ligando desde os quilombos até a Amazônia nesse processo. Então, agradecendo mais uma vez a vocês. Beijão. E é isso.
Em Té.